Uma turma de 12º ano tem 23 alunos, dos quais 11 são raparigas. Num saco introduziram-se 23 cartões, todos iguais, cada um deles com o nome de um aluno da turma. Portanto, 23 cartões, 23 alunos, um cartão para cada aluno. Quantos são os resultados diferentes que podemos obter ao extrair 6 cartões se os tirarmos um de cada vez sem reposição? Na segunda linha pede-se, tirando um de cada vez, mas com reposição. Portanto, esta conversa de tirarmos um de cada vez tem implícito que a ordem interessa. Portanto, se tiramos um de cada vez e não os tiramos todos ao mesmo tempo é porque a ordem interessa. O que vamos fazer com os 6 cartões não aparece aqui referido, mas aparece a situação de tirar um de cada vez. Portanto, a ordem interessa. E na linha C, de modo a que saiam 2 raparigas numa extração sucessiva com reposição. Portanto, extração sucessiva é o mesmo que dizer que a ordem interessa, porque eu vou tirar um cartão de cada vez. E o facto de ter reposição significa que, por exemplo, a Carla pode calhar na primeira escolha e na segunda escolha, portanto, correspondente ao segundo cartão que se tira, uma vez que tirando a Carla, volta para dentro do saco o cartão com a Carla e nada impede que volte a sair na segunda extração. Vamos então à linha A. Comecemos por recordar a definição de arranjo simples. Dados N elementos quaisquer, chama-se arranjo sem repetição de N elementos P a P a todas as sequências que é possível obter com P elementos escolhidos arbitrariamente entre os N dados. O número de todas essas sequências designa-se por arranjos de N P a P, é assim que se escreve, e temos que vai ser dado pelo quociente destas duas permutações. Portanto, note-se aqui que arranjo sem repetição, portanto, porque não podemos repetir elementos, nós escolhemos elementos no meio de N, mas sem repetir escolhas, e aqui o N tem que ser obrigatoriamente maior ou igual do que o P. Se não repetimos elementos, não podemos ter o N mais pequeno do que o P. E, portanto, neste caso, vamos ter que há arranjo de 23, 6 a 6, ou se quisermos também se pode dizer arranjo de 26 no meio de 23, com ordem terçar, que nos vai conduzir a este número que aqui estamos a ver. Portanto, numa máquina de calcular científica, podemos chegar a este resultado do modo que vou aqui exemplificar. Temos, portanto, 23 e agora mete, probe, permutation, 6 a 6. Arranjo de 23, 6 a 6. O P de permutation, portanto, faz o papel dos arranjos que nós estamos habituados. Portanto, nós aqui não dispomos de nenhum A. Em qualquer máquina científica aparece o símbolo de permutation. E agora, depois de fazer Enter, chegamos ao número apresentado. Vamos agora à linha B. Se retirarmos um de cada vez, mas agora com reposição, significa que pode calhar a Carla 5 vezes, ou a Carla 2 vezes e o Arthur 3 vezes. É apenas um exemplo do que pode acontecer. Vamos então falar ou definir ou recordar a definição de arranjos com repetição. A diferença que há relativamente à definição anterior é que aqui arranjos sem repetição são N elementos P a P, são sequências de P elementos, sendo estes diferentes ou não. No caso anterior eles tinham que ser diferentes, aqui não têm que ser diferentes, que se podem formar de modo a que as sequências diferem pelos elementos que as compõem ou pela ordem de colocação. O número total de sequências representa-se deste modo que aqui estamos a ver e vamos ter que vai ser, tem uma apóstrofe, o outro não tinha uma apóstrofe, e vai ser simplesmente N levantado a P. Aqui já há total liberdade para os valores inteiros de N e de P, inteiros positivos, portanto o N pode ser maior do que P ou mais pequeno ou até igual e fica sempre N elevado a P. Portanto, quando queremos com repetição, temos que fazer deste modo. Podemos concluir então que há arranjo de 23, 6 a 6, que é a mesma coisa que ter 23 à sexta, possibilidades de escolha dos cartões. Portanto, tendo em conta que podemos repetir. Arranjos com repetição de 23, 6 a 6, ou se quisermos arranjo 6 no meio de 23, podendo repetir. E chegamos assim ao resultado da linha B. Na linha C, para saírem 2 raparigas, vão ter que sair obrigatoriamente 4 rapazes, porque note que estamos a extrair 6 cartões. E agora, é importante nesta fase a seguinte recomendação. Sempre que na resolução de um problema de análise combinatória nos aparece o I associado a arranjos ou permutações,
temos que o I está associado ao vezes. E quando aparece um O, está associado ao mais. Portanto, devemos ter sempre isto em mente. E o que vai acontecer neste caso é que há 11 raparigas. Portanto, 23 menos 11 vai ser igual a 12 rapazes. Portanto, como há 11 raparigas, vai haver obrigatoriamente 12 rapazes. Diziam que eram 23 alunos, dos quais 11 são raparigas. Portanto, vamos ter 11 raparigas e 12 rapazes. E o que nós queremos é escolher 2 raparigas e 4 rapazes. Vamos ter, portanto, escolha 2 raparigas entre 11 disponíveis, podendo repetir, porque diz aqui que esta era ação sucessiva com reposição, portanto, se repõe os cartões pode ser a mesma rapariga 2 vezes, a Rita pode ser 2 vezes, por exemplo, e, portanto, escolha 2 raparigas entre 11 disponíveis, podendo repetir, e, ora cá está o I associado ao vezes, e escolha de 4 rapazes no meio de 12 disponíveis, podendo repetir. Vai ficar, portanto, 11 ao quadrado vezes 12 à quarta. Contas feitas numa máquina científica, somos conduzidos a este número. Portanto, muitas escolhas, 2 milhões e tal de escolhas, muitas maneiras diferentes de fazer as escolhas. E este número é grande porque a extração é sucessiva, nós estamos a dar importância à ordem e ainda por cima à reposição de elementos.